grande satisfação estar aqui, né, para debater esse tema de extrema importância. E a minha fala, eu fiquei... Ou seja, o momento que a gente está vivendo, ele envolve um monte de questões profundas, complexas, e que a gente precisa discutir. A gente precisa entender, né, e discutir, principalmente descobrir caminhos de como a gente pode resistir e contra-atacar. Né? Não é só resistir, mas atacar e construir outra coisa. Né? Isso é fundamental, já passou do tempo disso. A ideia de ir além da resistência. Só que é importante a gente entender o processo que a gente está vivendo de extrema complexidade. Eu fiquei muito pensando, a partir desse convite, qual seria o foco, né, que eu ia dar nessa palestra, nesses 30 minutos, para não cansá-los e, ao mesmo tempo, de contribuir para a reflexão, para a nossa resistência e para o nosso contra-ataque. A questão passa, mas eu acho que isso aí nós podemos fazer essa discussão posteriormente, né, mas passa por uma pergunta que um grande filósofo, eu adoro ele, filósofo e psicanalista, né, que é o Slavoj Zizek, ele faz em livros dele, que ele se pergunta por que as pessoas, mas isso em vários momentos da história, né, mas hoje, né, talvez mais do que nunca, se engajam, às vezes arriscam a própria vida, né, lutam contra os seus próprios interesses. Isso é a primeira questão que a gente tem que fazer e que a gente está vendo milhões de pessoas pelo mundo afora, milhões de brasileiros lutando, né, de forma emocional, engajada, envolvidas, né, na defesa de interesses que são contrários a elas mesmas e às pessoas que elas amam. Então, essa é a primeira pergunta que tem resposta, né, mas que eu não vou trabalhar isso aqui agora, não é o momento disso. E isso passa por conceitos que nós precisamos trabalhar. Eu tenho escrito muito sobre isso ultimamente, que é o conceito de guerras híbridas. A gente vive uma guerra global, né, uma guerra mundial, uma guerra híbrida mundial, que é uma guerra econômica, uma guerra comercial, uma guerra ideológica, uma guerra psicológica e, principalmente, uma guerra de afetos. E a gente precisa, então, entender o que significa essa guerra de afetos. A extrema-direita, ela trabalha com o emocional, sempre foi assim. Né? Se a gente vai buscar a história da ascensão do nazismo, do fascismo, né? Final do século XIX, início do século XX, né? A Marcha sobre Roma, Mussolini, 1922, a eleição de Hitler, isso após 1934, né? Isso passa pelo discurso emocional, ou que o Lacan, né, um fiel discípulo de Freud, vai dizer do ignoródio, né, como que o ódio, né, que passa a ser uma política, e o que a gente está vendo, né, milhões de brasileiros, norte-americanos, poloneses, húngaros, italianos, enfim, isso está se espalhando pelo mundo, né, mergulhados no ódio, que é uma emoção radicalizada, que sempre vem, assim como toda paixão, acompanhada da ignorância. Mas também não vou falar sobre isso, e eu quero ter a oportunidade depois da gente conversar sobre isso. É muito importante a gente entender esse processo. O campo de batalha hoje, né, obviamente você tem o campo de luta, né, econômico, a guerra comercial, a guerra psicológica, as várias formas de guerra híbrida, né, mas a gente tem um campo novo, que se inaugura com a inteligência artificial, com o uso, então, da inteligência artificial, a produção de fake news, que é a chamada guerra de afetos. E essa guerra de afetos, ela tem um campo de batalha específico, ela só será vencida com o afeto. Ou seja, contra os afetos negativos, contra o ódio, né, a gente só pode vencer essa batalha com o amor. E a gente está conversando, né, ali fora, não adianta a gente jogar o jogo dos fascistas, né, dos neofascistas, neonazistas, da extrema-direita, né, combatendo ódio com ódio, porque senão eles venceram. Né, e o sinal está fechado para nós, que somos jovens. Então, nós não vamos combater essa guerra, né, virando o que eles são, porque nós já perdemos, né, no primeiro ato, né, de batalha. Mas, então, a minha fala, feita essa introdução, né, ela vai ser uma fala técnica, constitucional, jurídica, resgatando alguns princípios basilares da teoria da Constituição. Lembrando que isso, nos cursos de direito,
né? Eu dou aula de teoria do Estado no primeiro período, teoria da Constituição, que vem no segundo ou terceiro período, isso varia, né, do curso, que são as bases para o direito constitucional. Ou seja, não é possível entender o direito constitucional sem a teoria da Constituição e sem a teoria do Estado. E não é possível entender qualquer ramo do direito, qualquer coisa a respeito do direito, sem direito constitucional. Toda a base, tudo está no direito constitucional. Eu sempre falo para meus alunos no primeiro período, depois eu volto a pegar os meninos lá no mestrado, no doutorado, eles já não são tão meninos assim, né? Mas começamos ali, né, a base. E isso é muito, talvez esse aspecto, né, ele seja um aspecto complicado, porque os meninos, eu tenho alunos, né, na PUC e no UFMG, né, que são alunos de 18 anos de idade, 19 anos de idade. E a gente já pega assim no primeiro período, tacando teoria do Estado neles, tacando teoria da Constituição, né, e o que eu falo sempre para os alunos, olha, atrás de cada artigo da Constituição, primeiro elemento, não existe nenhuma palavra inútil na Constituição. Não há. Qualquer palavra que está na lei e que está na Constituição, ela tem uma razão de ser. Não pode o intérprete da Constituição escolher um artigo em detrimento do outro, uma palavra em detrimento, ou esquecer palavras. Não. Tudo que está na norma jurídica é importante e tem que ser lido de forma sistêmica. Outro aspecto, por exemplo, a gente estuda em teoria do Estado as cláusulas pétreas, vou passar por elas aqui, né, o artigo 60, parágrafo 4º, incisos 1 a 4 da Constituição, e eu falo, olha, atrás de cada inciso desse, está lá escrito, é vedada a emenda tendente a abolir, e vem lá a forma federal, né, a separação de poderes, a democracia e os direitos individuais e suas garantias. Atrás de cada inciso desse, tem uma teoria enorme, né, que eu trabalho com eles em sala de aula. Ou seja, cada inciso desse, eu trabalho pelo menos 90 minutos para iniciar uma teoria. É verdade, a emenda tendente a abolir o federalismo. O que é o federalismo? Olha, isso aí são horas e horas de trabalho. É verdade, uma emenda tendente a abolir os direitos fundamentais, direitos individuais e suas garantias. Horas e horas. Então, eu quero resgatar isso. Parece, ou mais do que parece, né, o que tem acontecido é que, na prática do dia a dia, e o que acontece no curso, passado essas disciplinas de teoria, sem as quais não existe direito constitucional, sem o qual não existem, né, direito do trabalho, direito do processo, direito penal, direito civil, não existe nada, né? Passado isso, vamos nos tornando muito pragmáticos e vamos esquecendo essa teoria como se elas não importassem. E o mais grave, o Supremo Tribunal Federal esqueceu essas teorias há muito tempo. Então, é a partir daí que eu venho dizer, né, com muita ênfase, né, de que pejotização, uberização é absolutamente inconstitucional, é gravemente inconstitucional, é redondamente, é brutalmente inconstitucional. E é inconstitucional por causa dessas teorias. Eu vou trabalhar aqui duas, da forma mais objetiva possível, e depois a gente pode, né, aprofundar. Então, em primeiro lugar, a questão, olha só, né, às vezes eu falo isso em sala de aula, às vezes eu penso, será que eu virei assim, um dinossauro? Será que o direito não precisa mais da teoria da Constituição? Né? Será que o direito não precisa mais da teoria do Estado, da teoria do processo, da teoria do direito, da filosofia do direito? Gente, o que aconteceu? Né? Então, assim, eu vou falando, e agora que eu estou começando a falar, me deu esse sentimento. Falei, Zé Luiz, você está parecendo assim, um dinossauro aqui, vamos falar de teoria da Constituição e teoria do Estado. E nós vamos começar sobre a nossa Constituição de 1988. O que é a nossa Constituição? Em primeiro lugar, né, a coisa básica que eu começo com meus alunos no primeiro período, eu falo, olha, nada nem ninguém pode ir contra a Constituição. Básico assim. Nem o Supremo Tribunal Federal, nem o nosso querido Xandão. Né? Não pode. Querido... Vem muitas aspas, né? Não pode. Se o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, ele está mais, assim como todo mundo, não mais do que assim como todo mundo, todas as autoridades, tudo que está dentro de um Estado constitucional, sujeito à Constituição.
Ninguém pode mais do que a Constituição. E se o Supremo é o guardião da Constituição, ele não pode ir mais, ele pode ir contra a Constituição. E ele não é um poder constituinte originário permanente. Isso existe até alguns sistemas constitucionais que funcionam assim. Por exemplo, na Inglaterra, o parlamento inglês é um poder constituinte originário permanente. O nosso não. Os nossos poderes do Estado, no sistema presidencial, não são soberanos. O judiciário não é soberano. O parlamento, o Senado, de um senador falando, o Senado é soberano. Não, o Senado não é soberano. A presidência da República não é de uma tipologia constitucional. E que vai nos trazer uma coisa, ou seja, o Estado social, ele é, vamos colocar não vou polemizar com isso agora também não, ele é uma boa ideia. Ele é uma boa ideia. Né? E a gente tem, nessa tipologia constitucional, nos paradigmas constitucionais, 3 grandes constituições. Isso todos os clássicos da teoria da Constituição, Paulo Bonavides, todos os clássicos escreveram sobre isso. Tem um livro clássico do Paulo Bonavides, do Estado Liberal ao Estado Social. Está na base de tudo. Sem entender isso, a gente não entende nada. A nossa Constituição é uma Constituição social e democrática. Nós temos, então, dentro de uma classificação tradicional, 3 grandes paradigmas constitucionais, ou 3 grandes tipos constitucionais. Hoje a gente vai falar de outras constituições, também não é o caso aqui, vamos falar de um constitucionalismo plurinacional, etc., mas vamos ficar com os 3 clássicos, que são trabalhados pelos constitucionalistas brasileiros, europeus, que é onde nasce essa teoria da Constituição. E aí, então, nós temos o quê? O primeiro Estado, não se preocupe que eu não vou fazer história, vou voltar lá no século... Não vou fazer isso não, tá? Não se assusta. Mas eu vou mencionar em 2 minutos. O primeiro Estado constitucional que surge é o Estado constitucional liberal. Hoje, no mundo, existe uma única Constituição liberal. São 193 estados que integram as Nações Unidas. Todos esses estados têm Constituição, algumas com grau de efetividade grande, grau de efetividade menor. Só uma Constituição é liberal, que é dos Estados Unidos da América, de 1787. Todas as outras Constituições, ou são Constituições formalmente constitucionais, formalmente sociais, ou são constituições socialistas. O caso de Cuba, de China, Camboja, Vietnã, Bielorrússia e etc. Mas a grande maioria são formalmente constituições sociais e democráticas. Ainda existem algumas monarquias absolutistas, Arábia Saudita, monarquias constitucionais, Marrocos, Jordânia, monarquias parlamentares, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, etc. Mas elas passam sempre por um conteúdo que marca o conteúdo de uma Constituição hoje social. Mas o primeiro tipo constitucional foi uma Constituição liberal. E o que marcou esse tipo constitucional? O que é muito interessante e que explica muito a história dos Estados Unidos hoje. Os Estados Unidos foi um país que a gente fala, democracia, democracia. O forte dos Estados Unidos nunca foi a democracia. O forte dos Estados Unidos sempre foram as instituições, porque hoje o que a gente está vendo acontecer nos Estados Unidos é impressionante, assustador como as instituições estão desmoronando, o império está acabando. Mas o forte deles foi o quê? Numa relação que a gente estuda na teoria da Constituição, entre Constituição e democracia, não são a mesma coisa. A Constituição é segurança, democracia é risco, democracia é transformação, Constituição é permanência, estabilidade, previsibilidade. Portanto, há sempre uma tensão entre Constituição e democracia. As Constituições não nasceram democráticas. Os Estados liberais não eram democráticos. Era o voto censitário, só votava quem tinha grana. O Brasil, assim, nossa primeira Constituição de 1824 foi uma Constituição liberal. Nossa segunda Constituição de 1891 foi uma Constituição liberal. O liberalismo estranha a democracia. O liberalismo rejeita a democracia. Por quê? O liberalismo é individualista. Então, as constituições liberais não nasceram democráticas. Foram se democratizando gradualmente no decorrer da segunda metade do século XIX e início do século XX. O forte dos Estados Unidos sempre foram suas instituições, e não sua democracia. Por quê? Porque no Estado liberal, o modelo de constitucionalismo liberal, e aí nós vamos chegar ao que interessa para a gente. O modelo de constitucionalismo liberal é um modelo ortodoxo. O que significa, então, que as constituições liberais optam por um sistema econômico claramente específico, que é o sistema liberal, de não intervenção estatal, de abstenção do Estado na economia. O Estado não regula a atividade econômica, o Estado não exerce atividade econômica, o Estado não regula as relações sociais, não há direito do trabalho no Estado liberal. Não há direitos sociais, o Estado não tem obrigação de saúde pública, educação pública, etc. Estados Unidos,
mais ou menos com alguns momentos de exceção do welfare state norte-americano, depois de Roosevelt, mas depois volta a isso. Nos Estados Unidos, hoje, se você passa mal no meio da rua, se você não tiver $3.000, $4.000 para pagar uma ambulância, você morre. Não tem saúde pública no país mais rico do mundo. Não tem educação pública, não tem, né, direito de trabalho, não tem nada disso. É liberal. E o Estado, ele opta por um sistema liberal, que significa, então, que todos os governos no Estado liberal deverão aplicar práticas governamentais ou políticas públicas liberais. Ou seja, no Estado liberal, todos os governos serão liberais. Ponto. Ponto. E dos presidentes dos Estados Unidos, todos homens, brancos, né, com exceção do Obama, mas também não era tão negro assim, porque o negro americano não é Obama, mas também essa é outra discussão. Né? Nos Estados Unidos, todos os governos foram governos liberais. Nos Estados Unidos nunca houve alternância de políticas públicas, como, por exemplo, no constitucionalismo europeu pós-Segunda Guerra Mundial. Um governo socialista, um governo liberal, um governo conservador, um governo comunista, um governo de centro, né, um governo etc., etc. Como a gente viu nas democracias representativas europeias pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o modelo liberal é um modelo ortodoxo. No Estado liberal, todos os governos deverão ser liberais. E um governo não liberal é inconstitucional, porque essa é a opção da Constituição. Você tem um outro extremo, o Estado socialista. E a gente vai dizer a mesma coisa, as constituições socialistas são ortodoxas. Elas optam por um sistema econômico socialista, isso está na Constituição. O que significa, então, que no Estado socialista, todos os governos deverão ser socialistas. Isso vai acontecer em Cuba, na China, na União Soviética, Bulgária, Hungria, Tchecoslováquia, a mesma coisa. Então, você tem dois modelos ortodoxos. No Estado liberal, todos os governos serão liberais. No Estado social, no Estado socialista, todos os governos serão socialistas. E nós chegamos, então, no nosso. O nosso modelo, e o modelo, hoje, de grande parte das constituições do mundo, é um constitucionalismo que nós podemos chamar de um constitucionalismo social, ou social e democrático de direito. Então, o que significa isso? O modelo social, esse modelo que está no meio, ele sofre influência do pensamento liberal, mas ele não se confunde com o liberalismo. Ele sofre influência do pensamento socialista, mas ele não se confunde com o socialismo. Ele é um modelo híbrido. E esse modelo híbrido nasce com as primeiras constituições sociais do início do século XX. México, 1917, Alemanha, 1919, né, a Constituição do Reino da Sérvia e da Croácia, 1922, e aí vai. Várias constituições. No Brasil, nossa primeira Constituição Social foi de 1934. Que não chegou a ser aplicada, depois a gente teve uma Constituição de natureza social fascista, de 37, e o nosso primeiro período de uma relativa democracia social, de 1946 até o golpe empresarial militar de 1964. E depois retomamos com a Constituição Social e Democrática de 1988. Bom, o que isso tem a ver com pejotização? O que isso tem a ver com uberização? Tem tudo a ver. Porque o nosso sistema constitucional, obrigatoriamente, ele é eclético. O que significa, então, que o nosso sistema, a exemplo das constituições do pós-Segunda Guerra Mundial, na Europa, de todas as constituições da América Latina e das constituições dos países que vão se constitucionalizando e democratizando pelo mundo afora pós-Segunda Guerra Mundial, o nosso sistema constitucional é um modelo eclético. O que significa, então, que ele sofre influência do pensamento socialista e vai incorporar na nossa Constituição aqueles direitos de origem socialista. Direito trabalhista, direito previdenciário, né, direito à saúde pública, direito à educação pública, direito à previdência social, direito ao transporte, direito à moradia, a intervenção do Estado no domínio econômico para diminuir a desigualdade social, né, para gerar emprego. Então, o Estado passa a intervir na economia para garantir bem-estar social. Ponto. Depois, a nossa Constituição também sofre influência do pensamento liberal, mas com ele não se confunde. Então está lá livre iniciativa, livre concorrência, propriedade privada, com função social da propriedade, com reforma agrária, né? E aí outros direitos individuais, liberdade de empresa, liberdade de iniciativa, liberdade de concorrência, liberdade de expressão, liberdades individuais, propriedade privada dos meios de produção, etc., etc. Então, você tem lá aqueles direitos que se originaram no constitucionalismo liberal e que passam a integrar o constitucionalismo social, e aqueles direitos que se originaram no constitucionalismo socialista e que passam a integrar o constitucionalismo social. É um modelo híbrido, que é um modelo europeu pós-Segunda Guerra Mundial, que é um modelo que se espalha para o mundo inteiro pós-Segunda Guerra Mundial. E esse modelo é uma ótima ideia
Você sabe por quê? Eu não sou social-democrata, não. Eu sou comunista, mas eu acho que é uma ótima ideia, porque para os sociais-democratas é uma ótima ideia. Né? Podia ter funcionado, não funcionou. Mas isso é outra questão também. Né? Mas é uma ótima ideia. Por que é uma ótima ideia? Olha que legal. E chegava e falava, olha, você pode ter, então, o povo vai escolher as políticas públicas que ele deseja. Então, vamos supor, vamos pegar estados, são os estados hoje com maior estabilidade, maior crescimento, maior bem-estar social, maior investimento, etc., que são estados fortes, né? Não são os estados fracos. O liberalismo são os estados fortes, Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca. Se pegar os relatórios da ONU, são os estados que o tempo todo, já no decorrer do século XX todo, século XXI, melhor, né, condições de trabalho, participação do trabalhador na gestão da empresa, cogestão na Suécia, na Alemanha, né, os estados sociais democráticos, o socialismo democrático, o SPD da Alemanha, que governou pós-Segunda Guerra Mundial, né, que está na aliança do poder agora. Então, essas sociais-democracias. A ideia é legal, por quê? Porque o povo ele passa a ser o fiscal, ele passa a dizer o quê? Olha, nós estamos num momento onde o povo tem saúde, educação, previdência, etc., mas nós estamos, estou raciocinando aqui dentro da lógica social-democrata. Nós estamos aqui, então, nós estamos precisando de dar uma injeção na economia, o negócio está meio parado. Então, vamos escolher um governo de direita. Liberal, investimento, né, iniciativa privada, parará. Mas, o que a Constituição diz? Esse governo de direita, que foi eleito, vamos supor, na Alemanha, ele vai adotar políticas, ou pode adotar políticas liberalizantes, sem esquecer os direitos sociais, que são constitucionais, que são fundamentais. Então, nós, povo, a gente tem a segurança de falar, olha, agora eu vou até votar no liberal. Eu não voto, não, mas até vou votar no liberal. Por quê? Nós estamos precisando de injeção econômica, iniciativa privada, mas né, eu sei que eu vou continuar com meus direitos trabalhistas, meus direitos à saúde pública, à educação pública, à previdência social, porque isso está na Constituição. E isso é imexível, né, como diria aquele ex-ministro do Trabalho. Isso não pode ser modificado, porque é cláusula pétrea, não pode. Então, eu posso até arriscar isso. Esses governos com políticas liberalizantes, eles encontram uma barreira. Você não pode transformar o Estado social num Estado liberal. Isso é inconstitucional. Porque eu não posso esquecer os direitos sociais, que são cláusula pétrea, são direitos fundamentais. Está ali. Agora, aqui nessa porcaria desse Congresso Nacional, desqualificado, despreparado, de um monte de burro, de imbecis, idiotas. Essa coisa e são Oi? Eles são absurdamente idiotas. É impressionante. Despreparados, burros. Mas vamos deixar também isso lá. Mas é assustador como é que a gente está na República, como é que foi só vai piorando. Ou seja, então, o que você tem ali? Você tem, olha, agora está na hora de votar na esquerda. Então, vai lá o povo da Alemanha, o povo da Suíça, por exemplo, você tem, da Bélgica, nós vamos votar agora no Partido Socialista, no Partido Comunista, como os italianos votaram, etc. Né? Os franceses votaram, o PCF. Né? Então, agora nós vamos ter uma política o quê? Com preocupação social, mais saúde pública, mais educação pública, previdência social, vamos pensar mais no trabalhador. Por quê? Porque a economia, agora nós vamos... E aí você vai. Ou seja, olha que ideia interessante. Porque você tem segurança, você sabe que as suas liberdades individuais estão garantidas, então você pode ter um governo socializante, mas esse governo socializante não pode virar um governo socialista, do socialismo real. Há uma barreira, por quê? Porque, ao adotar políticas socializantes, eu não posso ignorar os direitos individuais, as liberdades individuais, a livre iniciativa, a livre concorrência, etc. A ideia é muito legal, o sistema é muito bonito. Não é o meu, não, mas é muito bonito. A ideia é muito boa. Fala, olha, nós temos segurança. Então, nós vamos... E o povo vira o fiscal. A gente vai debater ideias, não essa coisa que ficou aí, né? A gente vai debater ideias, propostas, projetos. E qual é o tipo de projeto que, no momento, nós precisamos? Mais liberalizante, mais socializante, vão manter como está, centro, né? Ou seja, e o povo é o fiscal disso. Quando a gente vê, então, a sucessão de governos, né? Uma hora é um governo de esquerda, outra hora é um governo de direita, outra hora é um governo de centro, outra hora é uma aliança de centro-direita, de centro-esquerda, etc. E isso é a ideia do Estado Social. Então, esse é o primeiro elemento que eu queria trazer aqui, né? do básico da teoria da Constituição.
e que o Supremo Tribunal Federal parece que esqueceu completamente. Esqueceu completamente. Ou seja, não pode. Não pode. O parlamento pode acabar com o SUS? Não pode. O parlamento pode acabar com os direitos trabalhistas? Não pode. O parlamento pode acabar com a Previdência Social, com a Justiça do Trabalho? Não pode. Porque os direitos sociais, a nossa Constituição é uma Constituição social e democrática. Ou seja, para acabar com isso, só um novo poder constituinte originário, popular, democrático, né, para ser... E aí, enfim, aí é outra discussão também, né? Quando que a gente poderia ter um poder constituinte originário? Mas não pode. É básico. É básico. Segundo, e aí então, para terminar, a segunda teoria que eu trago aqui, que foi completamente esquecida. Artigo 60, parágrafo 4º, incisos 1 a 4. Eu estava falando que atrás de cada inciso desse há uma teoria, né? E aí, qual a teoria? Olha, está lá escrito, é vedada a emenda tendente a abolir os direitos individuais e suas garantias. Olha, alguns desavisados, né? E tem muitos. Gente, é uma coisa, só um parênteses, assim, eu estudei, eu fiz minha graduação na UFMG, eu estudei na época da ditadura empresarial militar ainda, né? Eu entrei em 1981 e formei em 1986. Mas eu lembro que nós estudamos no livro, gente, era o Pinto Ferreira, um grande jurista pernambucano, né, Direito Constitucional. Eram 2 volumes de Direito Constitucional. Estudei, fui aluno do grande professor Baracho, do professor Washington Albino. Né, no livro, a gente começava, olha só que diferença. A gente estudava, eu estudei na graduação, começando lá a teoria do Estado, a teoria da Constituição, eu estudei, antes de entrar na Constituição brasileira, a gente estudava o sistema constitucional francês, o sistema constitucional inglês, o sistema constitucional norte-americano e, pasmem, durante a ditadura, o sistema constitucional soviético. E a gente tinha, aí a gente ia com uma mochila, né, e era proibido ler, era proibido, a gente tinha medo, porque dentro da sala de aula tinha os dedos duros da ditadura, né? Mas o livro do Pinto Ferreira ele trabalhava isso. Então a gente estudava o constitucionalismo socialista, o constitucionalismo social e o constitucionalismo liberal. A gente trocava o Pachucanes, né? Eu lembro, eu li o Pachucanes, né, o grande constitucionalista soviético. Né? Hoje em dia está tudo aí, ninguém lê nada. Né? Eu acho que esse é o grande segredo. Né? Disponibiliza tudo, que aí ninguém lê nada. Né? Hoje está tudo disponibilizado e ninguém lê nada. Antes era proibido, a gente lia. Tem que voltar a proibir. Proíbe, você não pode ler. Aí os caras vão ler. Né? Mas aí, o que está por detrás disso? Quando a Constituição diz, é vedada a emenda tendente a abolir os direitos individuais e suas garantias. Tem gente desavisada que fala, então pode ter uma emenda que vai abolir os direitos sociais, os direitos trabalhistas, a Previdência Social, pode abolir os direitos econômicos, pode abolir os direitos políticos? Não, é claro que não, é óbvio que não. Mas para aí a gente precisa conhecer a teoria constitucional e a teoria dos direitos fundamentais. O que diz a Constituição, então? Voltando, é vedada a deliberação de emenda tendente a abolir os direitos individuais e suas garantias. Quais são as garantias constitucionais? A gente tem 3 tipos de garantias constitucionais. Primeiro, os remédios processuais, as garantias processuais. Né? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, etc. Bom. Segundo tipo de garantia constitucional, garantia de rigidez constitucional. Ou seja, quando você insere na Constituição determinados mandamentos que limitam a ação do legislador ordinário. Exemplo, né, bem objetivo. A nossa Constituição, por exemplo, de 37, né, que era uma Constituição de natureza social fascista, autoritária. E lembrando que o constitucionalismo não é sinônimo de democracia. Ela dizia lá, é proibido a questão da inviolabilidade do domicílio. O domicílio é inviolável, salvo os casos previstos em lei. Olha, a Constituição, nesse caso, não oferece garantia de rigidez. Por quê? Porque ele deixa o legislador ordinário livre para estabelecer qualquer caso. Falar, é inviolável o domicílio, a não ser nos casos estabelecidos por lei. Ou então, quando a Constituição chega e fala, é inviolável o domicílio, nele podendo penetrar, né, durante a noite, do dia, só mandado com decisão judicial, com ordem judicial, mandado judicial, etc. Então, ali você já desdobra o texto, né, e aí dá uma garantia de rigidez constitucional. Você limita a ação do legislador.
ao estabelecer no texto essa garantia, né, esse dispositivo que limita a ação do legislador. Isso nós chamamos de garantia de rigidez constitucional. E terceiro, uma das principais teorias, antiga, riquíssima, pós-Segunda Guerra Mundial, no direito constitucional, né, unânime no direito internacional, que é a ideia da indivisibilidade dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, quais são os direitos fundamentais? Quais são os direitos humanos? A gente pode trabalhar os direitos humanos em três perspectivas. Perspectiva filosófica, né, 2000 anos de história, a perspectiva constitucional, aí vão lá os seus quase 300 anos de história, e uma perspectiva universalista do direito internacional. E na perspectiva constitucional, direitos humanos é sinônimo de direitos fundamentais. Portanto, quando falamos em direitos fundamentais, estamos falando em direitos humanos na perspectiva constitucional. E esses direitos fundamentais, eles podem ser classificados normalmente em 4 grandes grupos de direitos fundamentais. Os direitos individuais, de origem liberal, os direitos políticos, que surgem a partir da reivindicação e da luta sindical no século XIX, dos trabalhadores, né? Os direitos sociais, direitos de saúde, educação, previdência, vão começar a aparecer, né, na segunda metade do século XIX na legislação infraconstitucional, mas na Constituição só a partir de 1917, México, 19, Alemanha, e assim por diante. E os direitos econômicos, né, que começam a aparecer na legislação infraconstitucional em 1890, Lei Sherman, nos Estados Unidos, mas que nas Constituições começam também com a Constituição do México, 17, Alemanha, 19, Brasil, 34, e vem até os dias de hoje. Nós temos, então, portanto, 4 grandes grupos de direitos fundamentais. Só que esses direitos, e aí vem uma teoria, essa teoria não é nova, e que é isso que assusta. Né? Nós, assim, eu dou aula de teoria do Estado, teoria da Constituição, há 40 anos. Né? E como que a gente tem andado para trás? Né? É muito assustador isso. É assustador. E como que essas coisas passaram, é como se isso não tivesse importância. Né? Ficamos pragmáticos demais, só que o pragmatismo não leva a muito lugar diferente de onde nós estamos. Né? E a gente precisa ousar e pensar completamente diferente. Então, o que é essa teoria? É a ideia da indivisibilidade, da indissociabilidade dos direitos fundamentais. O Supremo Tribunal Federal ele não pode esquecer disso. Eu acho assim, um cara que eu conheci novo, era advogado da União ainda, né, que é o Darth Vader, né? O Darth Vader é o Gilmar Ferreira Mendes, né? E esses outros caras também, vaidade pura, né? Coisa até aqui, muita vaidade. Gente, os caras falando, teve uma vez, às vezes, os sindicatos bancários, professor, você tem que se candidatar, eu falei, mas já é o Supremo. Aí eu comecei a treinar, né? Vou falar igual agora o ministro do Supremo, porque o direito constitucional, então eu vou fazer uma palestra. Se eu fosse ministro do Supremo, eu ia falar assim agora para vocês. Né? Porque depois, então, começou a aparecer na televisão, né? Vaidade pura, tem que ter mandato, tem que mudar esse Supremo radicalmente, tem que mudar a forma de escolha, tem que ter limite, não pode deixar esses caras o tempo todo indefinidamente no poder. Mas o que eles não podem esquecer? As suas aulas lá de teoria da Constituição, teoria do Estado, que parece que eles esqueceram. Esses direitos são indivisíveis. É o básico, outro básico do básico que eu estou falando aqui. Ou seja, que não existe liberdade sem dignidade. Só isso. De que não há liberdade de iniciativa, vamos falar da liberdade capitalista, liberdade de iniciativa, liberdade de empreendimento, liberdade de concorrência, se eu não tiver acesso ao direito, ao dinheiro, ao capital. Ou seja, para exercer as liberdades, eu preciso de meios de exercício da liberdade. Para exercer a liberdade de consciência política, o que eu preciso para ter consciência política? Estudar. Não tem outro jeito, não. Né? Se eu não estudar a política, eu vou ter consciência política de quê? Né? O que eu preciso ter liberdade de locomoção? Aquela bobagem. No Brasil a gente pode sair e entrar do país a hora que quiser, liberdade de locomoção, liberdade de ir e vir. Papo furado. Né? Eu sempre brinco com meus alunos, eu sempre marco uma aula assim, para a semana seguinte, falo, olha, nós aqui temos, quando eu trabalho a liberdade, isso não pode ser ignorado. Não podem mexer nos direitos trabalhistas. Ponto. Muito obrigado.